Boa noite, pessoal. Eu sou a Marjorie, eu sou a coordenadora de finanças da Chapa UEM Popular. Vou fazer essa introdução aqui para vocês, depois eu vou passar a palavra para o Vitor. Aqui, primeiro, a gente pode começar se apresentando e depois a gente apresenta nossas propostas. Bom, como eu falei, né, eu sou a Marjorie, eu estou no 3º ano agora de artes visuais, e o ano passado a gente já fez, né, a campanha para a gestão do DCE, como UEM Popular, e esse ano a gente está novamente concorrendo aí. É o ano passado, o ano letivo, né, não o ano passado de verdade, que agora a gente está meio confuso aí no ano letivo, mas é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês que estão aqui no Meet e quem está assistindo também no YouTube, e vão colocando aí as perguntas se surgir. Ai, tem um monte de mosquito aqui, desculpa. Obrigada. Vou me apresentar também, eu sou o Vitor, eu estou no 2º ano de Ciências Sociais na UEM, e eu estou como coordenador geral da Chapa UEM Popular. Não sei se quer todo mundo da Chapa que está aqui se apresentar, mas acho que vou deixar esse espaço, senão eu já emendo e começo a ler as propostas. Boa noite, gente. Eu não tenho cargo na Chapa, mas estou construindo junto com os colegas aí. Eu sou formada pela UEM em Letras já, mas estou no mestrado, no 2º ano já, para qualificar. E estou construindo a Chapa também, junto com o pessoal. Pela UEM também, of course. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Eu sou estudante de Ciências Sociais. Estou no 2º ano. E estamos aí na construção da chapa junto com os demais colegas e camaradas. Bom, Gabriela entrou agora, não sei se ela quiser se apresentar, senão a gente já emenda e começa a ler as propostas, porque estão sem microfone. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela, sou estudante de Direito, comecei o 5º ano agora, sou membro e militante do MOP. Acho que sobre a minha apresentação é isso mesmo. Boa sorte aos camaradas na apresentação. E é isso, gente, venceremos. Antes de apresentar, só falar algumas coisas sobre a eleição, né? Que, para quem não sabe, a gente está concorrendo como chapa única para a coordenadoria do DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da UEM. É uma entidade muito importante que representa todos os estudantes da universidade e tem a função de organizar e dialogar com os estudos acadêmicos para conseguir reivindicar as pautas estudantis. Eu vou colocar uma apresentação que é basicamente o nosso plano de chapa, que a gente dividiu em 4 partes. Deixa eu ver se está aparecendo, né? Sim, Vitor, apareceu. Tá. Então, nosso plano de chapa é dividido em 4 partes: diretrizes, horizontes, reivindicações e propostas. A primeira coisa são as diretrizes, que o nome já indica, né? São alguns pontos básicos que nós utilizamos não só enquanto chapa, mas enquanto movimento, o Movimento por uma Universidade Popular, que servem como base para a gente traçar os nossos objetivos, as nossas propostas e as nossas ações. Então, a gente tem a contra a mercantilização da educação, defesa de uma educação pública e gratuita de qualidade, problematizar a produção científica feita na universidade, para de fato articulá-las às necessidades da sociedade, defesa, consolidação e ampliação das políticas de assistência e permanência estudantil, combate a todas as formas de discriminação no ambiente universitário, fortalecimento da integração entre DCE e as entidades de representação estudantil, como associações e centros acadêmicos, do campus sede e dos campos regionais, a articulação com a União Nacional dos Estudantes, União Paranense dos Estudantes e demais DCEs das universidades do Paraná, ampliação das vagas no vestibular por meio de ações afirmativas, tendo como horizonte o fim do vestibular, e defesa da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades,
garantido o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, essas são as nossas diretrizes. E aí a gente tem alguns poucos horizontes que nós colocamos, que seria uma universidade que a gente objetiva, não enquanto chapa apenas, mas enquanto movimento. E não são coisas de curto prazo, na verdade, são justamente, é um horizonte, né? São coisas de longo prazo. Mas uma outra universidade que seja uma universidade popular, ou seja, que seja comprometida com os interesses da classe trabalhadora, o rompimento com a lógica meritocrática e desigual do vestibular, com acesso universal ao ensino superior, a efetivação e a real integração entre ensino, pesquisa e extensão, um movimento estudantil articulado à luta de movimentos sociais da classe trabalhadora. Então, a partir dessas diretrizes, tendo esses horizontes, nós elaboramos algumas reivindicações e algumas propostas. As reivindicações, também como o nome já indica, né, são pontos que nós, enquanto DCE, vamos estar sempre indo atrás, tanto da reitoria, que é a administração da universidade, mas também cobrar do governo federal e estadual e exigir que essas reivindicações sejam cumpridas. Então, primeiro, nós temos a extinção da DREM, que é a desvinculação de receitas de estados e municípios, que é uma lei que está sendo aplicada no estado do Paraná, que pega parte das receitas da universidade e manda para o Tesouro do Estado. Então, uma parte do que a universidade arrecada não fica com a universidade, mas vai para o governo estadual para gastar como quiser. Pela recomposição do quadro de docentes e funcionários técnico-administrativos por meio de concursos públicos, que já faz anos que não tem concurso público para docentes e funcionários técnicos administrativos efetivos, só temporários, e cada vez menos também com a terceirização dos serviços. Pela retomada dos investimentos na infraestrutura do campus 7 dos campos regionais, incluso a obra da Casa do Estudante. Não a Lei Geral das Universidades, que é um projeto de lei que surgiu em 2019, a primeira versão. Por enquanto, a gente não tem qual seria uma versão mais atualizada, o governo não liberou ainda, mas era uma lei muito preocupante no sentido de ferir a autonomia das universidades estaduais. Pela redução de taxas do vestibular do restaurante universitário, pela recomposição e aumento do orçamento das universidades estaduais, a paridade nos conselhos superiores. Então, nos conselhos da universidade seria a mesma quantidade de alunos, professores e técnicos, já que atualmente os professores são a grande maioria. Reivindicar o cumprimento do artigo 181 da Constituição do Estado do Paraná, que basicamente diz que as universidades elas sempre têm que ter mais recursos do que no ano anterior. Então, todo ano o recurso sempre tem que ser maior para conseguir manter a universidade, isso não acontece. Pela recomposição e aumento de bolsas para graduação e pós-graduação. Criação de um auxílio com a verba destinada ao RU no período de pandemia. Ampliação das opções vegetariana e vegana nas refeições do RU. Criação de espaços físicos para os centros acadêmicos. E retorno presencial total apenas com vacinação em massa. É importante ressaltar que as reivindicações elas têm que ser pensadas juntas, não dá para pensar separadamente em alguma delas, porque elas são interconectadas. E é só com a extinção da DREM, com a recomposição do quadro de funcionários, do orçamento, que a gente vai conseguir, por exemplo, algumas outras conquistas, como a obra da Casa do Estudante, por exemplo. Porque se o governo não envia recursos, também não teria como essa obra sair, já que ela está parada faz mais de 10 anos. E agora sim as nossas propostas, que são coisas que nós vamos construir enquanto gestão do DCE. Primeiro, a consolidação da PAI, que é a Política Institucional de Apoio e Permanência Estudantil. A participação e fortalecimento do PROAção, que é o Programa Integrado de Ação Social da Universidade. A ampliação dos espaços culturais de convivência, como as praças, o palco livre, etc. A implementação de ações afirmativas no PAS, o Programa de Avaliação Seriada, que não tem cotas sociais, nem raciais, nem sociais, raciais, nem nada do tipo. A efetivação da política de direitos humanos, com foco na criação de uma ouvidoria para receber denúncias de assédio por parte de professores, funcionários, qualquer violência que enquadre, né, que fira os direitos humanos poderia ser denunciada nessa ouvidoria. Combate ao trote violento e incentiva as práticas solidárias. Incentivar a mobilização pela ampliação de bolsas de permanência e pesquisa. Fomentar, orientar e prestar assistência à criação de centros acadêmicos, contribuir para a retomada do já existente nos campos regionais, no campus sede e a construção de seus respectivos espaços físicos, incentivar a criação de diretórios acadêmicos nos campos regionais e nos centros de ensino,
Um diretório acadêmico, ele seria uma instância que é maior do que o CA, no sentido de representatividade, mas menor do que o DCE. Então, ele seria um intermediário, que seria, por exemplo, um DA do campus de Cianorte, ou um DA do campus de Umuarama, ou um diretório acadêmico do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Então, seria esse espaço de representação dos centros ou dos campi. A criação de canais de comunicação direta com os estudantes, como a reativação do site do DCE, o canal do Telegram e confecção de jornal e ou folhetim periódico sobre o movimento estudantil da UEM, com a participação dos centros acadêmicos. Reuniões de formação política promovidas pelo DCE. Assegurar a escolha do nome social da população trans e travesti na inscrição do vestibular. Incluir a não binariedade de gênero no sistema da UEM desde o vestibular e tornar mais rápido a mudança do nome social na universidade. Fazer ações em apoio à reforma agrária e à agroecologia. Ampliação e incentivo a projetos de extensão popular. Elaboração de um cursinho popular e de aulões pré-vestibular ministrado nos bairros ou de maneira online. Elaboração de um projeto de artes nos bairros em conjunto com os centros acadêmicos. Incentivo a campeonatos de esportes e da criação de um espaço direcionado a instrumentos das baterias ou materiais esportivos das atléticas. Incentivar a realização de eventos de divulgação científica como aí na praça. Averiguação da dívida do DCE e tentativa de regularização. Regularização do recurso financeiro para assistência estudantil. É um recurso financeiro que vem do aluguel das cantinas do Xerox da universidade. Representar e fomentar a participação dos estudantes nas comissões e conselhos da universidade. Continuar a resistência contra o ensino remoto emergencial. E aí já daria para incluir também contrários ao ensino híbrido, que seria uma mistura de ensino remoto emergencial com ensino remoto presencial. Pautar a ampliação do atendimento psicossocial para a comunidade universitária. E, por último, manter registro oficial e atualizado de todos os centros acadêmicos com informações para contato. Então, essas são nossas propostas, são coisas que nós nos comprometemos a tentar fazer quando a gente for gestão. E a eleição, ela é no dia 2 de setembro. Então, votem na gente, mesmo sendo a única chapa, é muito importante que as pessoas participem, mesmo que não seja para votar na gente, né, que vote nulo ou que vote em branco, mas é importante a participação dos estudantes na eleição do DCE. Essa foi a apresentação. Agora, não sei se alguém da chapa quer falar mais alguma coisa. Eu acho que é importante a gente frisar, né, a participação de todos, mesmo que seja, que a chapa não represente, enfim. Para votar, igual o Vitor falou, nem que seja por um voto em branco, enfim, voto nulo, mas que se divulgue essa eleição, porque, afinal de contas, o DCE ele vai ter uma representação pela chapa, só que ele é a representação maior do movimento estudantil dentro da universidade. Então, seria para os direitos dos alunos mesmo, certo? Então, eu acho que a gente precisa reviver esse movimento estudantil dentro da UEM, que deu uma respira com a ajuda de aparelhos aí nos últimos anos, mas a gente tem força para isso, a gente consegue mobilizar. A nossa ideia é mesmo manter um contato muito direto com todos os centros acadêmicos e, enfim, a ideia é que a gente conquiste, né, e consiga pressionar aí a reitoria, enfim, para conseguir essas nossas propostas aí. É isso. Eu acho importante também a gente falar da reorganização do movimento estudantil, né? Acho que o momento histórico que a gente está vivendo pede essa reorganização, que a gente está numa conjuntura bem complicada, né? Essa ameaça aí de golpismo, a gente tem que ficar bem atento. Então, nosso propósito também é reorganizar o movimento estudantil nesse sentido. Tem que estar aí nas trincheiras, na luta, né? Para combater o fascismo e esse partido fardado aí que está nascendo. Então, acho que é importante salientar isso. Só avisar também que o espaço está aberto para quem quiser fazer alguma fala ou alguma pergunta para a chapa,
ou tiver alguma sugestão, comentário sobre o que foi apresentado, sobre o que a gente falou. Inclusive, já tem uma pergunta na transmissão do YouTube sobre a votação, que é perguntando se a votação será presencial e online. Não, a votação será somente online. Não vai ter urnas presenciais, cédulas, nem nada do tipo. Então, vai ser totalmente online. Vai ser pelo site do NPD, que acredito que a Comissão Eleitoral vai disponibilizar no dia. A Comissão Eleitoral, eles têm uma página no Instagram. Eu vou até colocar o link. Deixa eu enviar tanto aqui quanto no YouTube. Eles vão anunciar quando sair o link, mas eu acredito que seja npd.em.br/eleição, alguma coisa assim. E aí vai ser das 7h59 da manhã até meia-noite. Então vai ser praticamente o dia todo. Então vai ser só online mesmo. E aí para votar você tem que ser estudante da instituição, obviamente. Você entra no site, coloca o seu RA, a sua senha, se precisar, às vezes nem precisa, já é automático. Coloca o RA, a senha, e aí você consegue votar. Vai aparecer lá a eleição do DCE, as chapas, como você quer votar, e aí eles têm um comprovante depois para mostrar que você votou. Eu só queria reforçar um ponto dessa que a Marjorie falou da reorganização do movimento estudantil, porque a gente sabe que no Brasil o papel importante que o movimento estudantil teve de resistência na época da ditadura e em outras épocas. E como é sempre o movimento estudantil, e a gente pode observar que é um dos principais articuladores de vários atos, de vários protestos contra os governos que vêm atacando cada vez mais a educação. Para além de melhorar o UEM com as propostas internas, com o que a gente pode fazer dentro da UEM, é uma organização que a gente busca para melhorar a sociedade de Maringá como um todo, a sociedade paranaense. A gente precisa fomentar essa luta cada vez mais e se organizar politicamente cada vez mais. Por isso que a gente vem se organizando com centros acadêmicos, a gente vem conversando, porque nós estamos dando nome, né, sendo a chapa, mas essa construção é de todos que fazem parte da UEM, né? E é isso que a gente quer. A gente sabe que para promover mudança, a gente precisa ter números, a gente precisa ter gente ao nosso lado, e é claro, a gente dando ideia de como isso deve ser feito também. Né? Temos nossos ideais, vocês podem ver no Instagram, podem ver que a gente está tentando conversar e mostrar isso para todos, e precisamos cada vez mais de massificar a nossa movimentação dentro da universidade, porque essa pandemia ela foi arrasadora, e com a divisão do movimento estudantil, né, com quase desaparecimento dentro da UEM, e as dificuldades que a gente tinha para se movimentar, porque muita gente mora fora e tudo mais, estamos vendo cada vez mais ataques acontecendo à educação, sempre essa ideia de mercantilizar a educação, de trazer uma educação privada como sendo o ideal, e a gente sabe que isso não vai acontecer, que não há interesse nenhum das empresas que tratam de educação em fazer um movimento crítico, em trazer uma melhora de fato. A intenção é criar uma massa de gente formada para fazer sabe Deus o quê, e que não entende os anseios da sociedade, não entende os anseios do país como um todo. E nós precisamos que isso seja mudado, nós precisamos que todos contribuam para isso. Né? Nós estamos aqui montando a chapa, montamos com muito trabalho, com muito zelo tudo que a gente trouxe, porque a gente acredita de verdade na mudança e que isso pode ser feito. Só que a gente precisa que todo mundo participe. Né? E a gente está disposto a ouvir todo mundo, né? Quem tiver proposta, quem tiver ideias, principalmente porque, né, a gente está em determinados cursos e a gente não, né, até por não conseguir abranger todo mundo, a gente precisa saber o que os cursos precisam para melhorar, mas também precisamos que os cursos e os alunos participem das movimentações gerais dentro do movimento estudantil, porque o interesse privado, né, tudo, o nosso governo de forma geral, ela tem o interesse em acabar com a universidade e usar o espaço da universidade para gerar lucro.
E nós sabemos que se a gente ficar dormindo, eles passam por cima, né? Tem todas as questões do ERE, que é algo muito polêmico, que foi uma luta bem difícil para que evitarmos isso, porque a gente sabe quantas dificuldades a população em geral tem, a gente sabe quantas pessoas têm acesso ou não à internet, quantas pessoas têm computador ou não em suas casas. Então, assim, a universidade, ela se torna cada vez mais excludente, né? Então, é importante que a gente traga a universidade para quem ela é de direito, que é para a sociedade de Maringá, para a sociedade paranaense e para a sociedade brasileira, porque a universidade só tem um jeito de trabalhar que é junto do seu povo, por isso que a gente quer que a universidade se aproxime, que as pessoas entendam que a universidade é para elas, não só para os estudantes, não só para os professores. A universidade é para a cidade de Maringá, a universidade é para o estado do Paraná, né? A gente sabe que com toda a falta de investimento, a capacidade de produção e como a gente consegue gerar programas e pesquisas que mudam as coisas, que fazem as pessoas enxergarem e fazem as medidas necessárias serem tomadas. Mas é preciso, novamente, eu peço que vocês saibam que é preciso que vocês participem. E não é que para vocês entrarem com a gente, seguir o que a gente está falando cegamente. É para vocês participarem, debaterem, discutirem, trazerem propostas, né? Porque nós estamos abertos a entender e sabemos que só assim podemos gerar uma mudança de forma efetiva dentro do nosso círculo e para fora do nosso círculo também. Acredito muito no projeto, acredito muito na capacidade que a UEM tem de ser forte e de mudar a sociedade que a gente está vivendo. E eu peço que vocês, né, participem dos processos políticos dentro da UEM, que vocês participem das reuniões dentro da possibilidade de cada um e se organizem também politicamente dentro das possibilidades de cada um, né? E porque só com luta que a gente vai conseguir mudar as coisas. Não tem não tem outra opção. E se a gente ficar dormindo, a gente viu o que acontece, né? Como eles brincam com a universidade, como eles fazem esse jogo de orçamento, né, para passar a legislação, fazem o herê para tentar forçar os professores a voltar, porque, enfim, inúmeras questões, né? Temos que mostrar que quem realmente comanda a universidade somos os estudantes, somos professores, é a sociedade e os trabalhadores que fazem parte dela. Eu vou responder, então, a pergunta que a Marcela fez no chat. Qual a perspectiva para os diálogos com os centros acadêmicos da UEM e com os campi regionais? Bom, acho que, de certa forma, até já começou esse diálogo durante a campanha. Nós estamos passando com alguns centros acadêmicos, dando apresentação, falando sobre a chapa, conversando sobre o movimento estudantil, e acho que está sendo muito bom. A gente percebe que os centros acadêmicos, eles, de fato, sentem falta de uma gestão de DCE, e eles agradecem a gente ceder esse espaço, né, de a gente poder conversar. Então, acho que já começou bem nesse sentido, né? Muitos centros acadêmicos colocaram que estão à disposição também, e a gente se colocou à disposição enquanto gestão, enquanto futura gestão, para o que eles precisarem. Eu acho que a maior dificuldade vai ser justamente os centros acadêmicos que estão desmobilizados. Então, apesar de a gente ter feito reuniões com alguns, tem centros acadêmicos que aparentemente estão inativos, a gestão não está funcionando, não tem pessoas com centro acadêmico, então acho que essa seria uma dificuldade muito grande. E aí também faz parte das nossas propostas tentar reviver o movimento estudantil. Mas é uma coisa bem difícil, especialmente na pandemia. Com os campi regionais, é uma coisa muito complicada também, desde sempre, a universidade sempre, a universidade enquanto instituição segrega um pouco os outros campi que não são da sede. Eu acho que uma das formas também de conseguir ter um diálogo melhor seria fomentar a criação de CAs ou a reorganização, porque se no campus sede já tem muito CA desorganizado, acho que nos campos regionais ainda tem mais ainda, são poucos CAs ativos nos campi, e a proposta de criar DAs também é uma forma de conseguir unificar esses poucos CAs que existem e facilitar o diálogo com o DCE.
Bom, vou falar um pouco sobre o MUP, né, na UEM, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir mandando que a gente vai responder. O MUP começou a se organizar, acho que no ano de 2018, né, na UEM, se eu não me engano, eu entrei em 2018, né, então se teve alguma coisa antes, talvez eu possa estar esquecendo. Mas a gente atuou bastante na época do ensino remoto emergencial, né, quando ele estava sendo discutido no CEP, a gente fez vários atos, e claro que não foi a gente sozinha, né, foi junto com o resto do pessoal do movimento estudantil, foi uma mobilização importante, embora a gente não tenha conseguido barrar o ensino remoto emergencial, a gente teve algumas conquistas ali, pelo menos de fazer alguma emenda ali na proposta, né, do José Ricardo. Outra coisa também que a gente tentou fazer, mas que não deu muito resultado, foi a questão que o Vitor já pontuou, né, das políticas de assistência estudantil. A gente fez documentos, encaminhou, fomos atrás do histórico da PAI, só que até hoje a reitoria não respondeu nossos ofícios, né, então é bem importante, vários centros acadêmicos e o movimento estudantil tá forte nessa mobilização, né, porque às vezes a gente manda um ofício lá, eles simplesmente ignoram, né. A gente também participou dos atos, né, na cidade, do Fora Bolsonaro, a gente está participando aí, inclusive vai ter um ato aí no dia 7 de setembro, estaremos presentes. Eu acho que é isso, né, pontualmente eu me lembro, tem um ciclo de debates também que a gente fez 2 ciclos de debates já, um foi sobre educação emancipadora, e o outro foi mais focado nas questões orçamentárias da UEM, inclusive, esse segundo ciclo tem no nosso canal do YouTube, tem uma lista lá com todos os eventos, foram 3 eventos, se eu não me engano, vocês podem também seguir a gente nas redes sociais, né, o MUP e Maringá, para ver lá as coisas que a gente já fez, né, e acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, alguém complementa aí, por favor. Eu vou ler a pergunta do Thiago, e aí ver se alguém quer responder. Ele mandou no comentário do YouTube, né, da live do YouTube, como estudante trabalhador pode participar do movimento estudantil? E eu acho que seria melhor quem é estudante trabalhador responder. Apesar de que, eu já vou começar um pouquinho, uma introdução. Primeiro que assim, pensando que nós temos nossas diretrizes no nosso horizonte, eu acho que a primeira coisa seria a gente reivindicar mais bolsas ou formas de você conseguir manter esse estudante na universidade, porque muitas vezes ele precisa trabalhar para se manter ou manter a família, e um auxílio ou algum tipo de bolsa, algum recurso poderia fazer com que esse estudante pudesse se dedicar inteiramente à universidade. Além disso, a gente tem, porque as bolsas não é considerado trabalho, mas a gente sabe que é, né? É um trabalho bem precarizado, inclusive, tanto as bolsas de graduação, de pós-graduação, porque a pessoa ela não tem direito trabalhista nenhum, ela recebe uma quantidade que é bem menor do que, depende dos casos, mas no geral é bem menor do que a média salarial, assim, se a gente for pensar CLT, e, inclusive a pessoa que recebe bolsa, ela sequer pode trabalhar em outra coisa, em outra função, né? Então, uma bolsa de R$ 400, por exemplo, pode não servir para uma pessoa conseguir se manter, e aí ela precisa arrumar outro trabalho e não pode receber a bolsa. Então, acho que a primeira coisa, aí pensando no que a gente deveria reivindicar, seria mais bolsas e mais suporte para esses estudantes. Agora, como seria hoje, eu vou deixar para outra pessoa responder. Respondendo o Thiago, né, que ele perguntou como estudante trabalhador pode participar do movimento estudantil. Eu estou militando e participando do MUF faz cerca de 5 meses, mais ou menos. Eu entrei em março, né? Eu sou trabalhador, trabalho aqui na minha cidade, né? E entrei na UEM e senti a necessidade de me organizar e de buscar as mudanças. Entrei em contato com camaradas que eu conhecia, que, né, eu vi que participavam do MUP e tudo mais, né? Então, entrei em contato via o Instagram do MUP, e a gente vai conversando, né? Lá tem bastante informação
sobre o que a gente entende que é necessário na universidade e para a sociedade em si, né, da universidade para dentro da universidade e da universidade para com a sociedade. Converse com a gente tá lá disponível, só você chegar e trocar ideia, a gente passa material, tem material do movimento estudantil, né, tem os ciclos de debates que a Marge falou que é bem interessante, que vão debater finanças, vão debater a situação do trabalhador, foram 3 dias, né, segundo ciclo, né, então a gente debateu as finanças, como foram diminuindo, né, conforme o tempo, onde foi pegando e mais, principalmente pós 2016, com a entrada depois do golpe. Aí a gente vai ter um debate sobre as situações dos trabalhadores na universidade, né, que é muito bom, e também vai ter um debate sobre o movimento estudantil no Paraná, né, a gente trouxe professores que já estão militando há muito tempo, e aí vocês vão se inteirando mais ou menos como a gente tem diretriz, né, a gente fez a seleção, conversou com essas pessoas, e é algo que a gente entende importante. Essas informações, essas aulas que a gente teve são bons para você situar o que o MUP tem como diretriz, o que o MUP busca, né? O que o movimento por uma universidade popular tem como objetivo, né? Então, aí o Elton também perguntou, né? Eu tenho como participar. Elton, manda uma mensagem lá no MUP, a gente tem um grupo também do WhatsApp que a gente vai conversando algumas coisas, né? E soltando as notícias, os posts. Entre em contato lá que a gente vai conversando e aí pode te acionar nos grupos para você ir interagindo, né? A gente está sempre buscando mais gente, porque, como vocês viram, não são poucas reivindicações, não são poucas propostas, então a gente precisa de mais gente sempre, para ajudar, gente que esteja disposta a trabalhar, dar trabalho, né? A gente não está num mar de rosas, é difícil. A gente vai atrás, a gente busca, mas tem que pressionar, né? É cansativo porque acredito como eu, e tem muito mais gente que trabalha, estuda, está envolvido em mestrado e tudo mais. Então, quanto mais gente estiver envolvida, organizado, aprendendo, melhor para a gente. Então, entra lá em contato com a gente nas redes sociais, dá uma olhada no nosso trabalho, né, nos canais e tudo mais, dá uma assistida nesse ciclo de debates que é muito importante para você entender a conjuntura atual que a gente vem vivendo, né, principalmente a questão orçamentária e das diminuições dos problemas da UEM hoje. Eu acho o ciclo de debates, os 2 primeiros dias são fundamentais, né, para você se inteirar e conversa com a gente que a gente vai se movimentar. A gente está sempre se movimentando, a gente participa dos protestos, dos atos sempre, né, com os demais camaradas, estão sempre construindo, né, é bom que aí você vai olhando as outras construções para além da universidade e vai se envolvendo em outras coisas, então manda lá mensagem para a gente vai conversando e vai mostrando o que a gente está fazendo. E só para reforçar uma coisa, muita gente acha que, né, para entrar dentro desses movimentos, enfim, dessa militância toda, precisa ser um super intelectual e manjar de todas as teorias possíveis. E a verdade é que não. Você aprende muito dentro, né, da militância. Eu mesma falo isso porque eu demorei muito tempo para entrar, tanto é que eu entrei agora só que que eu comecei o mestrado e enfim. E sempre achei que fosse uma coisa muito inalcançável e muito difícil. E na verdade é muito simples, gente. É só entrar em contato com a gente, começar a construir junto, participar dos debates, discussões, enfim. É um lugar super aberto e fica o convite aí a todos vocês para participarem e construir, porque afinal de contas é interesse, né, todos aqui são da classe trabalhadora, então é interesse de todos participarem e construírem juntos esse movimento, tanto estudantil quanto outros movimentos, enfim. Só reforçando. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Acho que a gente já está indo para o final, assim, mas fica aberto também. Quem quiser levantar alguma discussão, a gente está disponível para isso.
Enquanto espero para ver se alguém fala mais alguma coisa, só lembrar que no dia 27, sexta-feira, às 18 horas, vai ter uma mesa organizada pela Comissão Eleitoral, que vai ser um formato parecido com esse nosso, só que esse está sendo organizado pela própria chapa, né? Esse vai ser a comissão que vai organizar, para apresentação das chapas concorrentes, no caso, só a nossa, que está concorrendo, né? Então, vai ser outro espaço também importante para as pessoas fazerem perguntas, questionamentos em relação à chapa, conhecer as propostas. Então, se vocês souberem de pessoas que não estão sabendo da eleição, não sabem o que é DCE, não conhecem as chapas, seria interessante se vocês pudessem compartilhar, que no dia 27 vai ter esse evento da Comissão Eleitoral. A campanha ela já está na reta final, a gente tem menos de uma semana de campanha, ela vai até o dia 31, e aí no dia 2 de setembro tem a eleição, que nem eu já tinha falado, vai ser das 7h59 até a meia-noite no site do NPD. Bom, acho que era isso. Então, eu desliguei minha câmera e esqueci de ligar. Mas eu acho que era isso. Se ninguém tem mais nada, a gente pode encerrar. Agradecer a presença de todo mundo. Deixar claro que nós também estamos à disposição. Se surgir alguma coisa, que nem a gente falou, a gente está usando o Instagram como nosso canal oficial de comunicação, @mup.maringá. Podem enviar perguntas ou um comentário. Lá nós postamos tudo isso que foi apresentado, as nossas propostas, diretrizes, horizonte, reivindicações. A gente também fez um post sobre o que é o DCE, para quem não conhece, não sabe para que funciona a entidade. Nós também temos outros posts, não enquanto chapa, mas enquanto movimento, porque o movimento ele é permanente, ele é para além de eleição de DCE. Nós temos um post explicando o que são os conselhos superiores, resumidamente, né, porque é uma discussão muito complexa, mas quais são os conselhos superiores da universidade, para que eles servem, como que a pessoa consegue se candidatar. Nós temos alguns textos denunciando a situação do governo do estado em relação ao ensino remoto, em relação aos cortes orçamentários. E então é isso. De novo, agradecer a presença de todo mundo e acho que a gente pode encerrar então. Podemos. Obrigada, gente. Quem assistiu pelo YouTube, quem assistiu pela chamada. Ah, é verdade, não esqueçam, dia 2 de setembro, vote bem popular. Obrigada, pessoal. Boa noite.